Oi, Lê, deu certo. Tudo bem, Angel? Ai, que bom. Que dificuldade. E agora, se as outras pessoas entrarem lá no teu e nós não estivermos, como é que tu acha que elas vão Não, saber? mas eu Porque acho não. que eu acho que dá, porque aparece os dois perfis aparecem ao vivo. Aparece como nós duas. Tá, e nós estamos no teu perfil também. Eu não sei o que que houve, eu não sou uma pessoa da internet, dessas coisas de mídia social, então peço Aham. desculpa. E Mas eu entrava, eu te escutava, mas a minha imagem travava. Mas agora estamos aqui, eu vi que entraram vários amigos, colegas, eu vi que entrou a já Karina, estamos conseguindo entrar a aqui. Fábio, minha querida Fábio da SIG, a Ai, que Marialva bom, estava. gente. A É, Marialva, eu também, uma colega minha de Novo Hamburgo, eu vi que ela estava na sala, não sei se ela entrou nessa, sim. se ela A entrou na sala ou não. A Lari, Marialva, tô vendo. A a Larissa, Psifabiana. a Elizabeth de Carazinho, Rita, bastante gente conhecida. Então Ai, tá. que bom. Que bom. Assim até é melhor, porque daí tu fica, parece sem os comentários na cara da gente, assim, e como tu é convidada. Ó, o Alan também entrou. Sejam bem-vindos à nossa live com a nossa convidada, Lisana Dalazen, que é minha amiga e é psicanalista. Ó, a tua amiga aqui dando oi, ó. Tô dando oi para ela. Oi, Mari. A Marcela, minha amiga de São Paulo, bastante gente. E Vamos lá. A Liz, então, é doutora em psicologia clínica pela USP de São Paulo. Então, eu estou muito bem acompanhada aqui hoje para falar de dependência emocional nos relacionamentos, né, Liz? Essa nossa Sim. live faz tempo que nós estamos combinando e nunca dá certo, né? Aham, aham. Angela, sabe que eu fiquei pensando ontem, quando eu tava vendo o filme que tu sugeriu, porque eu não tinha visto o filme ainda, né? Uhum. Que a primeira vez que tu me convidou pra gente conversar foi 2 anos atrás, no mês de setembro. E tu tinha me convidado pra gente conversar sobre suicídio. E olha só, a gente está no mês de setembro, que é o mês da prevenção de suicídio, né? Então, e tu me convida para falar Sim. sobre dependência emocional, que é um tema bastante delicado, né? Uhum. Fiquei pensando também, assim, ontem, o que que eu ia falar para ti, ou para as pessoas que estão conosco, e eu costumo, quem me conhece, sempre estruturar uma fala, pensar conteúdos, porque na grande maioria das vezes eu estou falando ou com o público psi, né, ou com algum outro interlocutor que vai discutir comigo algum ponto teórico. E dessa vez a gente está aqui para fazer um bate-papo mais informal, né, então, eu Isso. não preparei nenhuma fala dessa vez, mas queria trazer alguns pontos iniciais de temas que eu pensei a partir da proposta que tu me fez, que foi o filme Pais e Filhas, né, que Uhum. pudesse nos suscitar uma discussão e que todos se sintam convidados. Uhum. A primeira das coisas que eu vou falar é que eu me pautei em 2 textos para pensar as coisas que a gente vai discutir hoje. E eu vou tentar ser o menos teórico possível, porque eu sei que tem muita gente aqui que não é da psicanálise e o objetivo não é discutir teoria. Mas eu me pautei no texto do Narcisismo, do Freud, de 1914, e no texto Luto e Melancolia, também do Freud, de 1915, tá? São Ai, nós estamos sintonizados porque eu tenho perguntas sobre narcisismo para ti. Ah, é que quando tu fala no tema da dependência, para nós, da psicanálise, remete direto ao tema da constituição psíquica, né? Só para começar o nosso bate-papo, assim, a gente sempre pensa na estruturação desde que o sujeito nasce, desde o primeiro dia que ele nasce. E o tema do narcisismo, esses dias a gente conversava, né? O tema do narcisismo, ele sofreu uma virada em 1914, quando Freud escreveu esse texto, porque até então o narcisismo era tido única e exclusivamente como uma perversão. No momento que ele escreveu esse texto, ele retirou o narcisismo do campo da perversão e ele botou o narcisismo no campo da constituição psíquica. Então, existe um primeiro tempo, e eu acho que eu fiquei pensando isso também pelo um bate-papo informal que a gente teve esses dias, né? Um primeiro Sim. tempo de constituição da vida do sujeito, constituição psíquica, constituição anímica, é necessário que o sujeito passe por essa fase de narcisismo. Uma fase onde o sujeito vai ser atendido
na hora que ele precisa, do jeito que ele precisa, naquilo que ele precisa, né? Então a gente seria, o Freud chama a majestade o bebê, porque quando nasce o sujeito ele vira a majestade da casa. Mas há um momento em que o sujeito precisa sair dessa fase, né? E quando a gente entra no tema das dependências, geralmente a gente volta para o tema do narcisismo, porque as falhas são na maioria das vezes, nessa etapa de constituição de um narcisismo primário. Então, eu só queria pontuar isso. Era isso que eu ia te perguntar, assim, pra gente fazendo um ping-pong, assim, eu vou de vez em quando me meter para perguntar, que é justamente isso, se o jeito que a gente se relaciona como adultos tem a ver com o jeito que a gente aprendeu quando era criança a ser amada, ou não ser amado, ou ser rejeitado, né? Se isso vai refletir, né? Se aquela criança, o jeito que ela significou aquilo, se isso vai refletir nas nossas dependências, nos nossos relacionamentos. Completamente ligado a nossas experiências primeiras, né? Eu sempre gosto de pensar o seguinte, porque às vezes se cria uns jargões na psicanálise complicado, né? Que tu vai para o psicanalista para culpar a mãe ou o pai. A questão é assim, uma relação com uma mãe e uma relação com um pai não determinam as nossas relações atuais, mas elas favorecem ou dificultam muito. É certo que a gente se constitui com identificações com as mães e com os pais, e nesse sentido, o vínculo, o tipo de vínculo que se estabelece e que o sujeito vivencia nos primeiros anos de vida, vai ser transposto para outras relações ao longo da vida, e outras relações não só amorosas, de trabalho, de amizade, de amor sensual, vamos dizer, amor erótico também, né? Mas não determina, porque se a gente pensar que é uma relação, o tipo de amor que a gente viveu com os pais na infância determinar, não tem por que existir um psicanalista, porque nós vamos trabalhar o que se já está determinado, tu entende? Então nós estamos falando de um psiquismo fechado. A gente trabalha com modelos de relacionamento que favorecem, facilitam a vida do sujeito na vida adulta ou dificultam muito a vida do sujeito. É assim que a gente costuma pensar dentro do campo da psicanálise. Legal. Ó, teve mais. Acho que a tua mãe tá aqui. Ah, sim, minha mãe, sim. Minha fã número 1, né? Sim. Não, o que eu tenho, assim, eu vejo que a gente às vezes se relaciona mesmo, mesmo quem faz terapia e tudo, e começa a ressignificar essas questões da infância e tudo. E eu acho que é esse o papel da terapia, né? A gente poder enxergar essas feridas e também ressignificá-las para poder se relacionar melhor. E eu vejo, assim, que muitas vezes a gente não consegue, né? Então, a gente acaba repetindo padrões de relacionamento, né? Tu tá vendo que a pessoa tá te fazendo mal e tu não consegue sair daquilo, né? E aí eu te pergunto por que acontecem essas repetições, assim? Por que a gente acaba, parece que atraindo pessoas que são muito narcisistas e aí parece que se ligam em pessoas que são muito dependentes emocionais, carentes, digamos assim, porque elas têm aquela necessidade de serem amadas e encontram uma pessoa que quer amar, idolatrar, né? Ângela, no texto, esse texto que eu falei do Freud, de 1914, do texto da Narcisismo, o Freud é bem claro quando ele diz que existem dois tipos de escolha amorosa. O tipo de escolha amorosa narcísica, ou o tipo de escolha objetal que a gente saiu do narcisismo e consegue escolher alguém como um modelo da nossa mãe ou como um modelo do nosso pai, mas não exatamente a mãe ou o pai, né? Então o Freud diz que tem esses dois tipos de escolha. O que acontece no tema da repetição que tu está dizendo? Tanto faz se tu sai da fase narcísica, fase estrutural primária da vida do sujeito. Tu avança para uma outra fase, que é a fase anal, depois tu chega no complexo de Édipo, toda aquela história de psicanálise, de complexo de Édipo, não é exatamente o Édipo como a história do Shakespeare, mas toda a forma de construção de identificações.
Então, quando chega nessa fase de estruturação, já aí pelos 3, 4, 5 anos de infância, da idade, ser, assim, é normal. E aí esse é um tema que eu queria trazer para a gente conversar, a sexualidade entre pais e filhos, o erotismo entre pais e filhos, né? Que aparece no filme que tu sugeriu. A criança teria que aceitar que ela não pode ter aquele pai ou aquela mãe para ela e ir em busca de alguém no futuro, como a mãe ou como o pai. Mas, para isso, a gente precisa fazer um processo de luto. A gente precisa fazer um processo de luto das nossas insuficiências. Eu sou uma criança, não posso ter um adulto. O que eu estou dizendo para vocês aqui, né, que não são da psicanálise? Eu estou dizendo, basicamente, que a criança tem uma sexualidade desde o início, tá? Que o Freud chama, que essa é uma das grandes revoluções da psicanálise, digamos assim, que é uma sexualidade infantil, que na época que o Freud colocou isso, horrorizou muita gente. Hoje, né, ainda existe gente que tem dificuldade de pensar que as crianças têm sexualidade e que tem toda uma questão de erotismo entre pais e filhos, né? E a criança precisa se reconhecer na sua insuficiência física e emocional para lidar com aquele tipo de excitação que ela tá e fazer um processo de luto para que essas excitações, vamos dizer assim, sejam derivadas para outras coisas da vida, como o processo de aprendizado, por exemplo. Tá? Mas nem sempre a gente consegue fazer esse luto, essa elaboração, e a gente fica, de algum modo, aprisionado nesta fantasia de ter algo que a gente não pode ter. Isso eu estou falando na melhor das hipóteses, estou falando de uma pessoa que já está, assim, no complexo de Édipo, dentro do campo da neurose, as histerias, neurose obsessiva, não estou falando das patologias do narcisismo, tá? Eu vi que a Carininha perguntou ali sobre narcisismo. O que a gente vê muito é assim, tu casa com alguém, depois separa, e quando separa tu diz, nossa, mas agora que eu conheci a pessoa, eu não sabia nem como essa pessoa era, porque eu vivia achando que era um e na verdade é outro, né? O que acontece, assim, acontece que a gente acaba transferindo esses primeiros moldes de relacionamento com nossos pais para outras vidas. E a gente vai reproduzir tanto as coisas boas como as coisas ruins também. As coisas ruins da relação, onde a gente ficou frustrado, fixado, impedido de transpor essas etapas, a gente vai reproduzir na vida adulta. Então a gente às vezes casa com alguém e a gente não sabe com quem a gente casou. A gente casa com sujeito imaginário, com o sujeito que está na nossa fantasia e não com o sujeito real. E aí quando começa a se apresentar a realidade, a gente começa a se decepcionar. Ah, mas tu não era assim. Não era assim ou tu não conseguiu ver que era assim? Porque na grande maioria das vezes as pessoas se apresentam como elas são desde o início. A gente que tem dificuldade de ver, né? Então, o que tu está dizendo, assim, de uma pessoa que está numa relação tóxica, que hoje se discute muito, tem vários filmes que a gente às vezes conversa em conversas informais, assim, né, de violência contra a mulher, de relações abusivas. O sujeito pode ficar nesse tipo de relação por muitos motivos. Esse que eu estou te dizendo pode ser um deles, mas não o único. Se o sujeito teve esse primeiro momento de narcisismo foi precário, ele teve deficiências nessa constituição, quando chegar na vida adulta e ele começar a ter frustrações, ele vai regredir para essa fase narcísica. E aí, quando ele regride para essa fase narcísica, a gente está falando de uma patologia do campo do narcisismo. Tá? São pessoas que elas podem se apresentar de muitas maneiras, mas elas são extremamente egoístas, as coisas têm que ser do jeito que elas querem, na hora que elas querem, como elas querem, né? Tu sugeriu, eu vou falar um pouco do filme para dar exemplo aqui, eu não sei se todo mundo que entrou aqui conseguiu assistir o filme, mas a Ângela sugeriu um filme que eu não conhecia, que é Pais e Filhas. E é um filme muito bonito, eu achei o filme muito bonito, Ângela, te agradeço a oportunidade de ver o Eu filme. gostei bastante. Tu vai me interrompendo, porque senão eu vou falando, Sim, eu tá? gostei bastante. Eu acho que seria bom falar um pouco da sinopse, né? Assim, sem dar muito Isso. spoiler. Mas é um filme em que uma moça, que é a personagem do filme, ela perde a mãe muito cedo e ela é criada pelo pai que tem problemas psíquicos, mas é um super pai, assim, super protetor e tal. E ele é escritor, né? E ele começa, inclusive, a escrever sobre a relação pai-filha, que é o pai
que é o nome do filme. E lá pelas tantas ele acaba tendo um acidente e acaba falecendo também, né? E aí essa moça, então, ela uma dos aspectos da vida adulta é que ela não consegue ter relacionamentos profundos com os rapazes, ela tem só um relacionamento superficial e de tipo uma compulsão sexual. Ela tem vários parceiros, mas ela não se liga com ninguém. Então, esse é o resumo do filme. Assim, claro, tem vários aspectos aí que a Lisa até vai puxar, né? Mas só pra gente ter uma ideia, para quem não assistiu o filme, recomendo até assistirem e depois olhar a live de novo, daí para fazer sentido, talvez, né? Então tá, pode falar, Lisa. Porque é difícil a gente falar de um filme sem saber quem viu ou não viu o filme, né? Mas o filme, ele basicamente começa uma primeira cena do filme, assim, eu vou fazer um pouco da sinopse. Não tem como não dar spoiler, é lamentável, mas não tem. Né? A primeira cena do filme é uma menininha de 7 anos chorando e o pai dela chorando. E em seguida aparece a cena onde eles estão de carro, tem um acidente e a mãe morre. E o que acontece, né? Eu acho bastante importante isso, porque nós vamos entrar nas questões que eu estava falando do narcisismo. A mulher morre e esse cara começa a ter crises que são diagnosticadas por um psiquiatra como crises convulsivas, o que é bastante questionável, aquele diagnóstico do ponto de vista do que aparece no filme, mas enfim. E ele vai para uma clínica ser internado por 7 meses. A Marta está perguntando qual o filme. Filme Pais e Filhos. Filhas, Pais e Filhas, Marta. Pais e Filhos. E durante o tempo que ele está internado, ele escreve um livro. E a menina vai morar temporariamente com os tios, né? Os tios maternos. E esses tios são pessoas bastante endinheiradas e que têm só um casal de filhos. Isso aparece muito vagamente no filme. Eles têm só um casal de menininhos, né? E essa mulher quer tirar a filha do pai a qualquer custo. Então, por exemplo, ali a gente tem um exemplo de um relacionamento narcisista, porque é uma tia, uma mulher, que ela não está nem um pouco preocupada com o luto da criança, com as necessidades da criança, com a perda da criança, né? Ela quer aquela criança para ela. Então, assim, esse é por exemplo, um modelo de narcisismo. E ela vai fazer de tudo durante o filme para tentar arrancar a criança do pai e ficar para ela. Então, esse é um dos pontos que a gente vê, assim, por exemplo, no narcisismo. Ele não está nem um pouco aberto a olhar para qualquer coisa que não seja o seu umbigo. Então, ele não vai olhar para frente, ele não vai olhar o outro, ele não vai reconhecer o outro, tá? E o que acontece? Para ter um modelo de relacionamento tóxico desses, do outro lado, agora já estou saindo do filme e já estou indo para as relações amorosas. Do outro lado, precisa também uma pessoa com uma constituição frágil, que consequentemente vá aderir, vá colar, vá se grudar neste sujeito, né? Então, uma vez nós estávamos conversando, eu e a Ângela, num café, e eu disse, Ângela, as pessoas se juntam, né? Tô falando de relações homem e mulher, ou enfim, homoafetivas também, mas, né, relações amorosas, por 2 vias, ou pelo amor ou pela doença. Então, assim, não tem uma pessoa narcísica e abusiva que vá estar com alguém que também não tenha falhas e questões importantes no seu próprio narcisismo, né? O narcisista, ele se escolhe, os narcisistas se escolhem, então eu posso escolher um cara que é o que eu gostaria de ser, ou o que eu já fui. Temos um convidado aí. Obrigada. Ou o que eu já fui, ou o que eu quero vir a ser um dia. Então, eles se complementam de tal modo que eles ficam dependentes. Mas isso reproduz, basicamente, a relação inicial da vida com a mãe de dependência. Então, aparentemente, é um vínculo muito intenso, aparentemente, mas ele é intenso porque ele traz toda a carga de vivência da infância para esta relação atual, mas ele é muito frágil. Quando qualquer coisa da realidade quebrar esse encontro de espelho, de um se olhar no outro e se ver no outro, começa a dar brigas e começa a dar problemas, tá? E eu não tô falando de perversão, porque eu sei que a gente, quando pensa em narcisista, já pensa direto em perversão, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Tem muita coisa que não tem a ver com perversão
embora estejamos falando de patologias do narcisismo. E tu ia comentar também sobre o luto, né? Que no caso dessa menina, eu não sei se no filme tu disse que a pessoa tem que trabalhar o luto para ficar saudável, né, Liz? Então, a gente diz que a infância é a melhor fase da vida, e não é bem assim, tá? Não é tão simples ser criança. Não é tão simples, é trabalhoso. Tanto que a gente vê muita criança com depressão, com déficit de atenção, com dificuldades das mais variadas, né? Porque a gente tem que aprender, desde a infância, a se permitir o processo de entristecimento para conseguir ter uma aceitação das perdas, daquilo que eu não posso mais ter, que eu já tive e não vou mais poder ter, ou que eu nunca tive. Tá? Se eu não passar por esse processo de luto, eu vou ficar com afetos congelados, afetos estagnados, que depois vão vir maciçamente para a vida adulta, tu entende? Então, esses dias nós estávamos discutindo, quando a gente vê, assim, uma das perguntas que tu me disse ontem no nosso bate-papo informal, o que acontece como é que era a tua pergunta de quando as pessoas se grudam ou quando, por exemplo, as mulheres estão encarnadas num cara que está demonstrando que não está interessado nela, né? Parece que vira a chave ao contrário, tipo, ela não tá muito interessada. Daí quando o cara não tá mais interessado, assim, tipo, não tá correspondendo naquele relacionamento e tá meio que querendo terminar, daí parece que a pessoa virou desafio e quer, entendeu? Parece que é uma coisa louca, assim, que... Não sei se tem a ver com a rejeição, que daí a pessoa aprendeu a ter valor quando é rejeitada, sabe? Não sei se é isso, eu tô fazendo confabulações. Eu acho que o que a gente pode fazer é especular, né, algumas coisas a partir da teoria, porque na verdade cada caso é caso, e a coisa mais linda da psicanálise é exatamente essa, o trabalho da singularidade, a gente examina a singularidade de um sujeito, o que é para um sujeito não é para um outro. Então pode ter duas situações muito parecidas, mas não quer dizer que o que está acontecendo para uma pessoa é idêntico ao que está acontecendo para outra, tá? Mas o que eu tenho visto cada vez mais na nossa sociedade é a dificuldade das pessoas aceitarem o limite, aceitarem ou não, aceitar, né? E aí a gente fala assim, a gente fica apegado àquele sujeito, aquilo não é apego. Aquilo não é apego. Aquilo é uma fixação em alguma coisa que tu quer a todo custo e sobretudo, porque tu tá impedido de fazer um processo de luto de que tu não vai ter tudo que tu quer do jeito que tu quer na hora que tu quer. Né? Então, por exemplo, com frequência eu digo para as gurias, né? Aquele cara não tá afim de ti. Não tá afim. Não é que ele tá amedrontado, ou que ele tá assustado, ou que a gente assusta os caras. Aceita que dói menos, né? Exato, a gente depende do que a gente faz, até assusta, mas isso não quer dizer que seja positivo, né? Mas eu acho assim que tem hoje uma grande dificuldade nas crianças, nos homens, nas mulheres, de aceitar o que elas não podem ter. Isso se reflete na vida sexual, isso se reflete nas vidas institucionais, isso se reflete na vida financeira e econômica das pessoas, né? De que tu tem um limite, e se tu for, e um grande problema de adoecimento na nossa cultura hoje é querer ir além do que eu posso, é querer o que eu não posso, em todas as áreas da vida que a gente for. Por exemplo, agora a gente está vivendo uma pandemia que nos traz, né, primeiro, uma crise sanitária, segundo, uma crise afetiva, porque as pessoas estão muito desequilibradas com toda a pressão do que a gente está vivendo, e terceiro, uma crise econômica que já está e que vai ser sem precedentes. E a gente vê um nível de negação dessa realidade impressionante. As pessoas têm mecanismos de negação muito violentos. Isso se dá também nas relações amorosas, né? Uma negação dos desejos do outro. Eu quero que o outro me dê aquilo que eu espero. Isso é a fórmula da infelicidade. É a fórmula da infelicidade. O outro não tem obrigação de me dar aquilo que eu quero que ele me dê. O outro vai me dar o que ele tiver condições de me dar. E eu vou receber. Ou eu vou me frustrar e vou elaborar minha frustração e vou continuar recebendo, ou eu vou ficar trocando.
Vou ficar trocando, a fila vai ficar andando, entende? Até o dia que eu vou encontrar o príncipe encantado que não existe. Então, eu acho que tem uma questão importante de a gente pensar que esse modelo do homem ideal, da mulher ideal, do cheio dos requisitos e do príncipe encantado e de que o outro tem que me dar o que eu quero, senão eu me embrabeço e rompo a relação, é um modelo que a gente mais vê na nossa sociedade hoje. Existe uma grande dificuldade de construir intimidade. As pessoas têm muito rapidamente uma coisa de excitação e não tem uma relação de intimidade que sustente esse vínculo de excitação sexual que se vive pelos aplicativos, pelos Instagrams, das festas, em tudo que é lugar, tu entende? Então, tu acaba não conhecendo o sujeito com quem tu tá. Quando tu vai conhecer, tu vai te frustrar. E aí, ou tu vai querer trocar, ou tu vai elaborar alguma coisa. Eu acho que assim, eu vejo muito. Agora sim, eu tô mais madura e tal, mas por muito tempo eu busquei isso de que uma pessoa preenchesse, né? E é justamente isso. A gente tem que preencher o nosso vasinho de auto-amor e não buscar que o outro preencha esse amor, né? O amor próprio, de autocuidado e de autoconhecimento, enfim. Então, realmente, se tu ficar dependendo do outro, tu vai te frustrar muito. E eu vejo também nos relacionamentos que as pessoas, elas querem assim, o que eu tenho que fazer para a pessoa gostar de mim, né? Só que a gente não tem o poder sobre o outro, né? A gente tem o poder sobre nós. Então, o que eu posso fazer para as pessoas gostarem de mim em geral, né? Porque eu não posso entrar na pessoa do outro e querer que a pessoa mude, né? E seja diferente, na verdade. A menos que ela queira, né? Mas isso é complicado, esse ponto. Ó, tem alguém perguntando se um relacionamento saudável também é a dependência. Eu já respondo. Vou pegar esse ponto que tu tá dizendo. O que eu posso fazer para o outro gostar de mim? Essa é outra armadilha. Essa é outra armadilha da infelicidade. Porque aí eu pego a contrapartida. Assim como eu estava te dizendo que eu tenho que aprender a aceitar o que o outro tem para me oferecer, eu não tenho como pensar o que o outro quer de mim. Eu tenho como saber, eu como sujeito, como mulher ou como homem adulto, o que eu tenho para oferecer para alguém. E alguém vai gostar do que eu tenho para oferecer e alguém não vai gostar do que eu tenho para oferecer. Porque se eu for procurar agradar o outro, nós estamos na trampa do narcisismo, nós estamos numa coisa falsa, que eu acho que é um universo que a gente vive hoje, do parecer. Né? O Shakespeare tinha a questão ser ou não ser, eis a questão. Que maravilha de questão, ser ou não ser. O problema hoje, para mim, não é ser ou não ser, é parecer. As pessoas parecem que são assim, parecem que são assado, e aí se conquistam, entre aspas, pelo que elas parecem ser. Aí cria uma relação de dependência desse mundo fantasioso imaginário, que vai se quebrar. Então, assim, quando alguém diz, num relacionamento saudável também há dependência, para mim, dependência não está no campo do relacionamento saudável. Dependência não está no campo do relacionamento saudável. Quando chega uma pessoa para tratamento com dependência química, com dependência emocional, com dependência até tem pessoas que têm dependência de jogo, tem pessoas que têm dependências das mais variadas, né? O problema não é eu dependo da cocaína, eu dependo do álcool, eu dependo do jogo e por isso eu joguei todo o meu dinheiro fora e fali a minha família. O problema não é do que eu dependo, o problema é a dependência. A dependência é um rombo na constituição do sujeito. Então, assim, aonde esta dependência vai aparecer, se é num relacionamento amoroso, se é no uso abusivo de drogas, ou de álcool, ou de internet, ou de jogos de dinheiro, são questões que também precisam ser examinadas. Por que estão aparecendo desse jeito e não daquele outro jeito? Mas o problema em si é a dependência. Tá? A gente espera que um sujeito, entre aspas, eu não vou entrar aqui no campo do normal e do anormal, tá? Porque eu não quero patologizar a situação. Mas vamos dizer assim, no campo do ideal. No campo do ideal, o que se espera é que um sujeito se constitua com recursos suficientes para ter autonomia. Então, eu posso estar numa relação, eu posso
ter muitas coisas construídas juntos, gostos, afinidades, mas eu não posso perder a minha autonomia como sujeito. Eu vi esses dias a live da separação, que tu estava com alguém, Sim, que acho que até do New caiu, né? Families. Uhum. É, exatamente. Eu vi muito rapidamente que dizia assim, mas então quando a gente separa, perde a identidade. É complicado. Complicado. Tu perde a identidade de casal. Mas a tua identidade, pessoal, tu não pode ter perdido, senão tu sequer conseguiu casar com esse sujeito. Entende? Aí No sentido começam que as relações de submissão. a pessoa fica perdida porque ela está acostumada há tanto tempo naquela relação de construir aquela coisa a dois, que daqui a pouco, quando ela separa, ela já não sabe se aquilo ali era do casal ou era dela, né? Nesse sentido de se encontrar de novo como indivíduo, né? De se reformular. De se reformular. Porque, claro, que quando termina um casamento, né, é a falência de um projeto de vida, é a falência de um projeto de casal, mas não pode ser da tua identidade pessoal, tu entende? No momento que aquilo representa a tua identidade, a perda da tua identidade, daí nós estamos no campo do adoecimento grave, do adoecimento psíquico, da patologia, da melancolia, e tem pessoas, né, com os mais variados níveis de adoecimento em relação a isso. Tem os crimes passionais, porque é da área jurídica, tem os homicídios, tem uma série de coisas, né? Mas tu perder um projeto de casal, né, um sonho de casar e ter uma família que se frustrou, não quer dizer que tu perdeu a tua identidade pessoal. Quer dizer que tu vai ter que precisar de um tempo para fazer o luto por este processo e depois reconstruir um outro projeto de vida, se redimensionar no projeto de vida. Claro que, consequentemente, isso vai ampliar também o teu mundo psíquico, né? Vai ter uma expansão do teu mundo psíquico na medida que tu vive todas essas experiências. Né? Então, nesse sentido, eu reforço de novo a importância do processo de luto. Porque sem o processo de luto, tu não consegue te redimensionar e construir um novo projeto de vida. Né? Mas... E no caso do filme, Liz, que a moça é essa, então ela tem esses relacionamentos superficiais, essa compulsão pelos homens, ela tem sexo e depois se livra deles, né? E eu pergunto pra ti, assim, como ressignificar essas nossas perdas, porque ali parece que ela tá no piloto automático, ela nem se dá conta que esse comportamento talvez seja um reflexo, né? Na terapia é uma tomada de consciência que se faz para que a pessoa possa se enxergar e entender de onde é que vem esses comportamentos e ressignificar? A tomada de consciência é um primeiro passo, tá? Porque, evidentemente, ali no filme, para quem não assistiu, a menina que perde a mãe com 7 anos, a primeiríssima cena do filme é o pai chamando ela de Batatinha. Né? E que aparentemente, é um apelido carinhoso, minha batatinha, dali a pouco ele diz, minha potato chips, vou te comer, e vem cá, minha batatinha, vou te comer, né? Tem todo um erotismo entre pais e filhos que a gente não pode negar que existe, e não dá pra gente atribuir toda a situação de compulsão sexual dela na vida adulta à perda da mãe. Tem muitos elementos que a gente desconhece daquela história para fazer especulações aqui, mas ali, evidentemente, ela não tinha um encontro com alguém. Ela podia ficar com 10 caras, era uma pessoa que saía. O primeiro cara que ela via na noite, ela ficava e transava e ia embora, não se envolvia. Ela não tem um encontro com ninguém. Ali ela está fazendo um exercício ainda de uma espécie de sexualidade infantil. E ela consegue, é tão lindo que aí ela vai atender, no filme ela é psicóloga, né? Tá fazendo psicologia. Ela vai atender uma menina órfã, daí entra o tema da orfandade, né, que não falava, porque o pai tinha morrido fazia uns poucos meses e a mãe tinha sido assassinada. E quando ela começa a atender essa menina órfã, ela começa, através da história da menina órfã, que ela está atendendo, ela começa a reviver os lutos que ela não viveu.
Então, o que eu quero te dizer? Esses comportamentos, uso abusivo de drogas, sexo compulsivo, sem proteção, uma série de coisas, ele, na maioria das vezes, ele é uma repetição que está a serviço de fazer uma descarga. Só uma descarga, só um alívio de tensão. Tem uma tensão psíquica muito grande que aquele sujeito nem sabe de onde que surge e ele faz uma descarga. Mas não tem nenhuma ligação com o outro sujeito. Então, no momento que ela encontra essa menininha e começa a fazer o luto dela, através da história da menina que ela atende. E olha que curioso, e ela conhece um cara como o pai, que escreve, que é cuidadoso e tal. Ela começa a sair com este cara sem transar. Tu vê que ela sai Sim. com ele várias vezes sem transar. Essa é as pessoas podem dizer assim, mas tu é careta, tu não sei o quê. Né? Eu não tô falando aqui de um juízo de valor sobre transar num primeiro encontro ou não transar num primeiro encontro. O que eu tô dizendo é que a gente nunca viveu numa sociedade onde as pessoas tanto querem encontrar alguém, estão sempre ficando com alguém e estão mais solitárias do que nunca estiveram na vida, né? É o que a gente vê, é o cenário que a gente vê. As pessoas perderam a noção de como constituir essa intimidade, de como constituir esse vínculo. E nesse filme fica muito claro, se tu aquela curiosidade inicial, ela precisa de uma camada a gente chamaria na psicanálise de recalque, ela precisa de algum modo de ser recalcada, ela vai retornar como erotismo. O erotismo vai ser recalcado e vai retornar como amor. É um processo. Se tu cede rapidamente aquilo, fica interceptado a possibilidade de conexão de um sujeito, conexão subjetiva de um sujeito com o outro. Tá? Conexão emocional, né? Exato. Então, não é uma questão de juízo de valor, tá? Eu acho que cada um é dono do seu corpo e faz dele o uso que quiser. Agora, o que eu tô dizendo é que quando a gente quer encontrar uma relação amorosa, esse não vai ser o caminho. Esse não vai ser o caminho, tá? Não que não possa acontecer. Pode, óbvio, tudo pode, né? Mas não é o que permite sustentar. As pessoas mal se conhecem, começam a mandar nudes, começam não sei o quê, daí depois o cara some. Mas sumiu. E claro que sumiu. Tu acreditou numa ilusão que tu criou e não no que tu estava vivendo. Quanto que tu viu o que tu efetivamente estava vivendo. Então, eu acho que a questão, basicamente, é se a gente está vivendo o nosso imaginário, o romance que a gente criou no imaginário, ou se a gente está conectado com aquela realidade do que está acontecendo. Esses são os dois pontos que eu estou colocando para a gente pensar. Muito bom. E também outra questão que a gente conversou, que o pai era escritor, né? E esse papel da escrita para elaborar as tristezas, eu acho muito interessante porque eu escrevo e para mim é um momento catártico escrever, né? E começar assim parece que aquilo vai girando e vai indo para trás e vai indo e vai conectando coisas, né? E então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É complicado eu não falar minimamente de teoria psicanalítica, tá? Apesar de ser uma live com pessoas queridíssimas que eu vejo que muitos não são da área. Mas a gente tá adorando. Dentro do processo de tratamento, digamos assim, tem uma questão da economia dos afetos. A gente trabalha dentro da psicanálise com a questão econômica, economia dos afetos, tá? E o processo de sublimação, na verdade, ele é o processo de saída do adoecimento. Então, claro que eu estou falando assim, que tem vários níveis de adoecimento. Esse que nós estamos falando de uma compulsão é um nível, tem muitos níveis, mas assim, vamos pegar esse da sublimação, que é o caminho da cura, digamos assim. Para ti fazer uma produção, seja literária, seja artística, seja da música, tu precisa te voltar para dentro de ti, te conectar com as tuas emoções, processar essas emoções e transformar ela em algo que tu vai oferecer para o outro. Todo esse processo exige o quê? Um trabalho de luto. Um trabalho de luto dos ideais. O que um escritor
faz? Um escritor basicamente se volta para o seu mundo interno, para os seus personagens internos, para as suas experiências internas, e dali ele cria uma história que redimensiona algo da economia afetiva dele. Então, uma escrita, um processo de escrita pode ser um processo sublimatório. Vocês que são da área do direito, muitos anos atrás eu fui convidada para dar uma palestra em Passo Fundo, na Faculdade de Direito da IMED, sobre o Estatuto da Infância e do Adolescente. E aí, naquela oportunidade, eu falei do quanto eu realmente acredito que esses movimentos de inserir os adolescentes infratores em grupos de música, em esportes, equipes de esporte, são processos que permitem a eles formar uma identificação com um grupo e ter algo a perder. Consequentemente, eles vão começar a fazer esse processo de elaboração interna e eles vão oferecer para a sociedade uma equipe de algum esporte, uma banda de alguma coisa. Então, é a mesma coisa com a gente. A escrita pode ser um processo catártico, e isso não é ruim, mas esse é o início do processo de elaboração, ele não é todo o processo de elaboração, Ângela. Se não tiver essa voltinha do luto interna, o sujeito não está fazendo uma criação genuína. Tu entende? Tem uma coisa que é fazer catarse. Por exemplo, no filme que a gente está falando, que a moça tinha uma vida sexual compulsiva, ela fazia uma catarse, tá? Então, eu posso escrever um texto e ele ser uma mera catarse, mas ele pode ser um processo de transformação do meu mundo interno e das minhas experiências, onde eu vou criar algo novo. Esse é o processo de elaboração e, basicamente, esse é o processo de cura de uma terapia. Né? Então, a gente diz, vou para o analista para pagar os tubos para o analista para sofrer. Mas é que assim, né? Tu tá sofrendo lá na vida. Tu tá sofrendo e tu vai continuar sofrendo, porque enquanto tu não tomar consciência, que é o que tu me perguntou, né? Que é o primeiro passo, tomar consciência dos teus comportamentos repetitivos, te dispor a abdicar desses modos de satisfação, fazer um processo de luto e elaboração dessas frustrações e traumas que tu vem guardando ao longo da vida, para daí criar algo novo, um modo novo de ser ou de estar no mundo, né? Sem isso a gente não tem um processo de cura. Sim, ótimo, maravilhoso. Gente, alguém tem uma pergunta? Eu acho que eu esgotei as minhas aqui, eu não sei se é a Liz, a gente tem ainda uns 10 minutos, a gente começou... Eu nem sei. A gente começou atrasada, né? Porque a gente saiu e agora é 7:55, então deve ir até umas 7:10 por aí. Liz, depois tu salva a live para nós, porque vai ficar aí no teu. Salvo, pode deixar, salvo. Tem uma coisa que no filme acontece, né? Para quem está chegando, eu vejo que tem gente chegando agora, e imagino que a grande maioria não tenha visto o filme, tá? Essa moça do filme que a gente está falando, que perdeu a mãe com 7 anos, e daí cresceu, foi fazer psicologia, foi atender essa menininha órfã e tal. Tem uma hora que ela tá com o namorado, e ele diz alguma coisa para ela, mas tu sabe isso? E ela diz, estão perguntando de novo o filme. Eu vou escrever aqui o nome do filme. Tu sabe disso? Daí ela diz, eu sei aqui, mas eu não sei aqui. Então, essa é uma coisa super importante. A gente só sabe algo quando a gente sabe pelo processo esse de sublimação, pelo processo afetivo, quando houve um processamento daquele racional e ele se conectou com os afetos e houve uma transformação desse afeto. Senão a gente não sabe. Saber racionalmente é uma coisa, mas é uma coisa que vai te segurar muito temporário. Muito temporário, porque daqui a pouco tu vai o quê? Repetir um comportamento. Das pessoas, mas eu sei, mas estou repetindo. Tu tá repetindo porque o campo da tua emoção, o teu sentimento, o teu afeto, não tem nenhuma consciência do que é que tu tá repetindo. Então, o teu racional está completamente desconectado do teu afeto. E esse afeto provavelmente está encapsulado, congelado. E enquanto tu não descongelar ele, não se conectar com esse afeto,
tu não vai conseguir parar de repetir os comportamentos. Então, a Maria Alva agora botou assim, se liberar das tramas do inconsciente. Todas essas coisas que a gente vai repetindo, elas estão marcadas no inconsciente. É como se a gente nascesse uma página em branco. E tudo vai fazendo marcas. Tudo vai Uma fazendo trilha, marcas. né? Uma Uma trilha. trilha, Que é sempre a exatamente. mesma. Não é só uma trilha, Ângela. A gente tem muitos caminhos e muitas marcas e muitas possibilidades. É exatamente esse o problema. É a gente se dar conta que não tem só um caminho, tem vários. E aquele caminho que tu está escolhendo não está te fazendo bem. Só que isso representa tu pensar, mas o que que eu ganho indo por esse caminho? E estar disposto a abdicar disso que tu ganha indo por aquele caminho que te faz mal. Né? Então, às vezes, é contraditório, mas as pessoas vêm para se tratar, e aí quando tu diz alguma coisa para elas, elas dizem, mas eu sempre foi assim, mas tá aqui para se tratar, porque o jeito que tu sempre foi tá te fazendo sofrer, É síndrome de né? Gabriela. É síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu sou sempre assim, né? A Michelle fez uma Alguém? pergunta. Uh, A minha irmã tá perguntando se os traumas são curados quando tu fala sobre o assunto e não sofre mais. É porque tu tá curada daí. não, aí eu acho que eu vou dizer que a gente vai entrar no outro lado da negação. Né? Tem uma fantasia que povoa o imaginário das pessoas, assim, que depois que tu fizer a análise, tu tá super bem resolvido e tu não vai mais sofrer. Não, né? Na verdade, o que o Freud diz é que a gente vai transformar a miséria humana, né, num sofrimento tolerável. Então, assim, entristecimento faz parte da vida, frustração, decepção faz parte da vida. O que eu não posso é tornar esses sofrimentos e esses traumas e as tristezas o norte da minha vida. Tu entende? Isso não pode ser o norte da minha vida. Agora, pensar que depois que tu resolveu um trauma, tu não vai sentir mais nada, não, a gente não é máquina, a gente é ser humano, a gente vai sentir sempre. A gente tem que aprender, e isso é extremamente importante, a tolerar o que a gente sente por um período de tempo. A gente tem uma tendência a, tô com raiva, vou ligar e vou mandar um WhatsApp, vou brigar e vou acabar com tudo. Tô com raiva, vou sair, vou beber todas, né? Então, assim, ó, a gente tem que aprender a conviver com sentimentos de raiva, de frustração, de entristecimento. Não dá para qualquer ferida que tu tiver te entupir de remédio, porque o remédio não vai curar a dor da tua alma. Ele vai anestesiar. Quando tu parar o remédio, a dor vai estar ali. Então, tu tem que transformar Olhar esse para as sofrimento. dores, né? Olhar para elas e fazer o Não. luto que tu disse, né? Porque tem que Isso, passar por aquilo. Tu não é isso, aquela dor tá ali, mas ela vai passar, né, por ti. É o isso. que a E eu não tô. gente Fala. quando eu faço meditação, o condutor da meditação, que é esse monge aí que tem o aplicativo, ele diz que a gente não é os sentimentos, né? Os sentimentos eles passam por nós, né? Eles vêm e passam. Então a gente poder fazer esse luto daquilo que tá sentindo e ele deixar ele embora, né? Isso, Que eu acho isso. que é uma coisa que é saudável. Desinvestir daquele problema. Então, o que eu estou dizendo assim, uma dor que é insuportável, ela vai virar uma dor tolerável, né? E ok, a gente existe assim. Esse ideal de felicidade, de estar sempre bem, isso não existe. Isso existe no mundo cor-de-rosa da Barbie, entende? Isso não é a vida. Isso não é a vida. Então, assim, o que eu não posso é sucumbir a essa tristeza e tornar isso o cerne. Daí vai acontecer o que tu está dizendo. Daí eu fico fixado numa situação ou numa pessoa e eu quero porque eu quero e eu vou lá e eu dou um lado da cara para bater, depois apanho do outro e continuo indo atrás. Bom, daí eu estou tornando isso, né, um, um sofrimento intolerável que não precisa, que não vai nos levar aonde a gente gostaria que nos levasse. Então, eu acho que basicamente, assim, eu diria, a gente tem que aprender a transformar a miséria humana em um sofrimento tolerável. A vida é assim,
né? A Sim. gente vai ter momentos de alegria, a gente vai ter momentos de felicidade, a gente vai ter momentos de tristeza, de frustração, de raiva. Todas essas emoções fazem parte, a gente não tem como viver se a gente excluir uma delas. Uhum. Não existe isso. A Déia tá falando aqui que o melhor presente que a gente pode se dar é a terapia. E a Maria, é Maria Alva, eu acho, né? A Maria Alva? Tá dizendo que é uma das dificuldades do contemporâneo, não poder sentir, sofrer ou frustrar. Muito, muito. Eu nem sei quanto tempo a gente tem de live, mas acho que a gente ainda tem algum minutinho. Quem me conhece sabe que eu fico louca da vida quando me dizem que vão dar Ritalina para uma criança. Eu fico louca da vida, né? Por exemplo, eu sei que existem pessoas que têm realmente um déficit de atenção, mas essa parcela é uma parcela mínima. A maioria das crianças, elas estão envolvidas em conflitos emocionais, que elas estão vivendo dramas internos que impedem elas de ter atenção disponível para o processo de aprendizado. Mas no momento que tu tá com o remédio em cima, o que tu tá dizendo? Tu é incapaz de tolerar o teu entristecimento, a tua angústia, o teu sofrimento. Ou seja, se tu vai tamponar isso já na infância, o que vai sobrar para esse sujeito na vida adulta? Tu entende? Então, eu concordo plenamente com o que a Maria Alva está dizendo. Nós temos uma imensa dificuldade de aceitar que esse ideal cor-de-rosa de felicidade não existe e que a gente tem que aprender a conviver com essas emoções. É isso, se a gente for ver no mundo adulto, se tu for ver no número de pessoas, quantas que não tomam remédio nenhum, né? Porque todo mundo tem que dar um jeito de aliviar aquela dor, porque não consegue conviver com aquilo. E aí eu me pergunto até que ponto é necessário, né? Eu não sou psiquiatra, mas enfim, será que a gente não tá uma geração doente, né? Assim, também por não ser capaz de lidar com as nossas dores, né? Muito, eu acho que a gente está muito, muito gravemente adoecido, Ângela, para ser sincera, tá? Como cultura. Eu agora fiquei pensando, né, de novo no filme Pais e Filhas, para quem não assistiu. O cara estava dirigindo o carro, bateu o carro, a mulher morreu e ele ficou sozinho com uma criança de 7 anos. O cara devia estar com sentimentos de culpa, com sentimentos de desespero por perder a mulher, com medo de como criar uma criança sozinha, toda uma situação econômica que ele tinha para viver, de trabalhar e cuidar daquele filho. Então, o cara começou a ter crises. E aí eu vou dizer, assim, uma especulação, porque não dá dados suficientes no filme para formular isso. O cara começou a ter crises que, na verdade, são crises conversivas. As crises conversivas, elas são idênticas às crises convulsivas, porém, elas não têm nada de orgânico. São puramente emocional. E isso fica evidente no filme porque o cara consegue o que uma pessoa que tem epilepsia e tem uma crise convulsiva não consegue. Se proteger de onde vai cair, quando vai ter, o cara não consegue controlar. Então, assim, ó, ele teve, e no filme, ele teve isso por um bom período de tempo, até que ele conseguiu conversar com a filhinha dele no Museu de História de Nova York, eles estavam, né? Conseguiram conversar sobre o quanto eles sentiam falta da mãe e da esposa e começaram a chorar os dois. Ali, as crises conversivas dele diminuíram muito. E a gente tende direto aí, vamos lá, tô com crise convulsiva, e não era simplesmente, que nem tu disse, era uma reação de afetos. Ele se entorcia todo de raiva. Entende? A gente tem uma dificuldade imensa de aceitar que o ser humano é hostil. Por que que a gente tem essa dificuldade de aceitar que o ser humano é, na sua essência, hostil? A gente tem esta raiva. A gente precisa trabalhar ela, senão a gente vai se usar de mecanismos de adoecimento para poder lidar com essas emoções que a gente não aceita. Então, acho que, eu não sei se tem, eu acho que a gente teria tempo para conversar muita coisa, né? Eu só vou ler o comentário da Kelly aqui, que é o último. Algumas que ela falou antes que algumas pessoas não sabem mais paquerar, apressam tudo, é difícil criar intimidade, porém saudável, né? Que era o teu que a gente estava falando antes, que O meu passou o ponto, comentário. a construção da intimidade hoje é um problema sério na nossa sociedade. E eu vou pedir para tirar uma foto, né, para nós registrar Claro. aqui a nossa live. Pessoal, tirem fotos e marquem nós também.
Eu não sei fazer isso, Ângela. Não Peraí conheço que eu essas tiro coisas aqui, modernas. peraí. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu olhei e tava olhando os comentários. Mais uma, então. Ai, show. Ângela, quero te agradecer muito a Muito bom, Liz. oportunidade. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Agradeço todas as Ai, pessoas eu queridas. Eu adorei. vi amigas minhas de Carazinho, colegas de Carazinho, de São Paulo, amigos queridos do MP e de outros lugares. Muito obrigada. Tu quer É um deixar teus prazer imenso. contatos, Liz? A Liz Eu atende no consultório também, né? E, enfim, diz sim, teus contatos posso deixar meu. Tem meu Instagram, que é esse, né? @lisanadalazen.psicanalista. Tem o meu WhatsApp, que é 981823838. E as pessoas podem me mandar pelo Instagram ou pelo WhatsApp, ou me ligar, que vai ser um prazer sempre conversar. Eu peço desculpas se eu não conseguir responder todas as perguntas, porque eu sou muito acostumada a conversar com o pessoal da área psicanalítica. Então, eu sei conversar sobre teoria. Conversar com o público leigo é a primeira vez. Mas Então, eu espero ter. foi super bom, assim, foi super claro. E também a gente poder trazer o filme para ilustrar ajuda, né? A ter essa noção. E eu convido as Ajuda. pessoas a assistirem o filme e de repente voltar e assistir a live que a Liz vai salvar aqui para nós. E Tá. aí dá para rever, né, depois a live então entender o filme e essas questões dessa moça, da dependência, das feridas emocionais e tudo, e até a gente poder se questionar das nossas próprias, né, Liz? Que é Exatamente, esse é o objetivo, né? A gente poder se pensar a partir do encontro com os outros, e aqui a gente está tendo um encontro com a intenção de que as pessoas possam nos escutar, participar e se pensar a partir disso. Muito obrigada pela oportunidade, Ângela. Aqui estão perguntando o filme Pais e Filhas, que tem na Netflix. O pessoal está agradecendo, dizendo que foi maravilhoso, que a linguagem foi simples e profunda. Muito bom, ó, todo mundo gostou muito, Liz. Obrigada. Que bom, fico Obrigada a feliz. todo mundo que compareceu. Já quero deixar o convite para a semana que vem, que vai ser com a Maria Augusta. A gente vai falar de protagonismo feminino e as questões dos direitos das mulheres, que é um tema super relevante, assim, que a gente tem que estar sempre aberta para isso e atenta para essas questões. Então, fica o convite para a semana que vem. Às 19 horas, a nossa live de segunda-feira tradicional aqui. Tá bom? Beijo para todo Então mundo. tá bom, beijo, tchau. Até mais. Ângela, como é que eu encerro? Ali em cima deve ter um encerrar e aí tu já Tá, salva. Vai então aparecer tá para tu bom. salvar, tá? Um beijo, tchau. Beijo.